Levítico capítulo 23, versículo 39 a 43. Diz assim: porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo, haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E para completar, fechando essa série, diz: assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Queridos, estamos aqui diante da última festividade de Israel, que fechava o calendário profético que Deus havia entregue a Israel. Um calendário que continha 7 festas, a começar com a Páscoa, a primeira festa, fechando esse ciclo com a festa dos tabernáculos. O interessante é que nós temos percebido que cada uma dessas festas, talvez para o povo de Israel fosse algo muito imediato, no sentido de uma celebração que talvez os recordasse de alguma bênção, algum benefício que eles haviam recebido de Deus por ocasião de sua libertação. Entretanto, quando nós entramos nas páginas do Novo Testamento, e aí é que está o grande segredo, é quando o Novo Testamento começa a reinterpretar essas festas, no sentido de trazer as festas, de dar às festas um significado profético e espiritual, como que aquelas festas anunciassem as realidades de Cristo, da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Muito bem. Mas veja, cada uma das festas para o povo de Israel, entretanto, tinha um significado. Esta última dos tabernáculos era uma festa interessante, porque ela acontecia, como diz o texto que nós acabamos de ler, Levítico capítulo 23, versículo 39, porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido os produtos da terra, ou seja, depois que os frutos já haviam recolhido. Observa, os irmãos, que as festas estavam ligadas diretamente à questão da colheita, né? Desde as primícias, lembram? Que dizia da colheita, Pentecostes dizia da colheita, e agora encerra-se agora esse ciclo de festas, dizendo: depois de terdes vós colhido e recolhido todo o fruto da terra, o produto da terra. A festa, portanto, dos tabernáculos acontecia no momento do ano, atenção, depois que o povo de Israel já havia plantado, já havia cuidado da sua lavoura, a sua lavoura já tinha dado os primeiros frutos, as primícias, e então eles já tinham colhido o restante dos frutos no Pentecostes, e agora aqueles produtos todos do Pentecostes, que eram os cereais, no caso da cevada, no caso do trigo, também nós temos o vinho, temos a azeitona, todos os produtos que eles haviam, nesse momento da festa dos tabernáculos, todos esses produtos da terra já tinham sido processados, e o trigo já tinha se tornado farinha, nesse caso, o fruto da oliveira já tinha produzido agora o azeite, a uva já tinha produzido o vinho, ou seja, agora eles já estavam com todos os produtos processados. Então era um momento final em que agora eles iriam desfrutar de todo o trabalho que eles tiveram ao longo do ano. Então olha que coisa maravilhosa, olha como Deus vai desenhando,
as coisas de maneira, agora no finalzinho, para fechar esse ciclo de festas, o povo de Israel só tinha que desfrutar. Não tinha mais que plantar, porque já havia plantado. Não tinha mais que colher, porque já tinha colhido. Não tinha mais que pegar o produto bruto e transformá-lo, porque já havia sido transformado. Agora, era uma celebração de grande agradecimento. Então, o povo de Israel, nessa ocasião, eles deveriam também habitar em tendas durante 7 dias. Eles construíam tendas, aí tem lá na escritura os ramos que eles deveriam colher das árvores, fazer uma tenda e habitar. E qual é a justificativa que Deus dá para que o povo de Israel, por 7 dias, deixasse cada um as suas casas para morar debaixo de uma tenda? Aí Deus diz aqui no finalzinho, para que vocês se recordem que vocês foram peregrinos no deserto, que depois que eu vos tirei lá do Egito, vocês não entraram diretamente na boa terra de Canaã, não. Vocês ficaram 40 anos ainda peregrinando, habitando em tendas. Então, na festa dos tabernáculos, o povo de Israel estava completamente confortável em suas casas, na sua terra, com os produtos já todos processados. Eles estavam numa plenitude de vida. Era uma plenitude. Só que eles deveriam não simplesmente se alegrar com aquela plenitude e desfrutar da plenitude que eles tinham, mas eles tinham que fazer recordação do tempo em que foram peregrinos. O que significa que o tabernáculo anuncia que eles não mais são peregrinos. Apenas faziam uma lembrança, apenas faziam a memória. E essa festa dos tabernáculos acabou por se tornar uma das mais belas de todas elas. No tempo de Cristo, por exemplo, nós vamos encontrar momentos em que Jesus Cristo vai à festa dos tabernáculos. E é dito então, pela Escritura, pelo que nós podemos ter, e também por estudos que foram feitos da época, como os judeus faziam essa festa dos tabernáculos. Então havia toda uma cerimônia, durava 7 dias da festa, e a cada dia os sacerdotes, vestidos a caráter com suas indumentárias sacerdotais, eles iam ao tanque de Siloé com cântaros e pegavam água, né, ali no tanque, e faziam toda uma procissão, um rito, em direção ao templo, e jogava aquelas águas, então, sobre o altar de holocausto. Ao mesmo tempo que havia diante do templo também 4 grandes candelabros acesos, e o povo comia, dançava, pulava, festejava. Era uma coisa muito bonita, era um rito muito bonito. Então, essa era a razão, e este foi o modo como a festa dos tabernáculos foram feitas ao longo do tempo, sobretudo no tempo de Jesus Cristo. Agora, eu estava em casa, considerando essa mensagem de hoje, e aí me veio algo no coração, no meu entendimento, até mesmo um pouco, quem sabe, inspirado, porque eu li essa semana uma carta que Machado de Assis escreveu ao bispo do Rio de Janeiro do seu tempo. E aí, nesse caso, essa carta não era um texto, exatamente um texto literário, como se pode imaginar, de um escritor como Machado de Assis, mas era apenas uma carta que ele escreveu. Então, ali são palavras de um cidadão, de uma pessoa, de um ser humano, e sobretudo, para minha surpresa, de um cristão, porque na carta ele se intitula cristão, ele diz, nós os cristãos. Por isso que ele se sente no dever, na ocasião, de enviar uma carta ao senhor bispo do estado do Rio de Janeiro, para adverti-lo, olha, acerca de algo que ele estava percebendo. Eu acabei ficando inspirado com essa carta, o que me fez pensar a mensagem que estamos ministrando, porque o povo de Israel, eles receberam ordenanças de Deus, tinham um calendário para cumprir com 7 festas. Essas festas tinham significados, não era apenas festividade por festejar, eram festividades que tinham na sua essência e na sua substância um significado espiritual. Em outras palavras, embora fossem ritos, mas traziam na essência, ali em cada passo do processo daquele rito, trazia uma realidade espiritual. Então estamos diante de quê? Estamos diante de um rito, estamos diante
de algo meramente formal, material, que se realiza com a realidade que está contido naquela prática. Toda prática, ela é imediata, ela é material, ela é física, ela é espontânea, não é? Você vai lá e pratica algo. Agora, qual é a realidade que está por detrás daquele ato que se pratica? Essa é a grande questão e esse é o nosso maior medo, eu considero, porque nós temos uma tendência enorme de não tocar nas coisas espirituais, de não tocar na realidade e ficarmos presos aos ritos. Os irmãos observam que, quando nós contemplamos ali no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37 em diante, nós vemos o momento que Jesus Cristo vai à festa dos tabernáculos. Pense você que Jesus foi à festa dos tabernáculos. Ele esteve em Jerusalém. E ele viu todo aquele rito. Jesus subiu, imagina no primeiro dia ele olhando, aqueles sacerdotes ali bem vestidos, saindo em fila, numa reverência, num temor, com aquelas luzes todas acesas, e eles com os cântaros na mão, indo ao tanque de Siloé. E Jesus observando aquela cena. E eles pegando água ali no tanque, agora voltando, organizados, arregimentados, cantando. Eles subiam agora até o altar em Jerusalém, cantando cânticos que celebravam as bênçãos de Deus derramadas ao povo de Israel durante a peregrinação do Egito. Ou melhor, peregrinação no deserto, depois de ter ele saído do Egito. Leiam depois, se quiserem, Salmo 113 até o 118, que eram esses salmos que eles cantavam nessa procissão. Então imagina só o povo, todo mundo cantando os salmos, os sacerdotes levando aqueles cântaros, na mão, e aquelas coisas mais lindas, e Jesus olhando tudo aquilo. E passou o primeiro dia. Segundo dia, nova procissão, lá vinham eles subindo com os cântaros novamente. E Jesus olhando aquela situação toda. Ora, tudo em conformidade com o que estava escrito. Atenção, tudo em conformidade com o que estava escrito. Atenção para essa palavra, escrito. Terceiro dia da festa, nova procissão, novos cânticos, novo ritual, nova celebração, tudo muito bonito. E sabe que o povo gosta de festa, né? Diz que é festa, o povo toma banho, se arruma, penteia o cabelo, compra roupa nova, vai na manicure, manda fazer as unhas, tudo certinho. O povo gosta da celebração, da festa. Quarto dia, e Jesus olhando o povo fazer aquilo. Quinto dia, sexto dia. João capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o último dia da festa, Jesus esperou que eles celebrassem todos os dias da festa dos tabernáculos. Todos. Porque Jesus queria, é como que ele tivesse ali, deixa eu ver o que vai dar isso. Onde vai parar isso? Qual vai ser o resultado disso? Quando Jesus viu que não saiu disso, ficou só na pompa, na cerimônia, em tudo aquilo, que ele olhou para a alma, para o coração, para o espírito de cada pessoa, ele via como que uma terra seca, como que uma terra sedenta. Eu nunca tive a oportunidade de ver uma terra verdadeiramente sedenta. Como nasci em Brasília e morei em Brasília a vida toda, aqui nós não temos seca. Quando tem seca aqui, tem córrego para você nadar, pular, rio, tudo. Mas tem regiões do Brasil em que não se conhece uma terra fértil, que a terra é verdadeiramente seca, que chega a quebrar. Já viu terra quebrar? Terra quebra? Quebra os pedaços de terra. Aquelas rachaduras, terra quebra, seca. E Jesus olhando para aquele povo, no último dia da festa. Por que no último? Ora, porque se tivesse ainda mais algum dia, quem sabe mudasse a situação. Mas não, Jesus deixou esgotar aquela cerimônia. Acabaram? Acabamos. Pois é. E vocês permanecem
como uma terra sedenta, seca, sem vida. Como que dissesse, embora estivesse escrito o que deveria ser feito, mas quando aquilo que está escrito é feito como mera formalidade, como mera prática, como mera ação, como mera obediência, fazer porque tem que fazer, não produz vida. Até porque não poderia mesmo gerar vida, porque aquela festa, ela não era, ela significava. Significava quem? Cristo, evidentemente. Veremos posteriormente como isso acontece. Por isso que é dito que no último dia da festa, levantando-se Jesus, disse, aí está todo mundo olhando para Cristo e ele diz, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. As palavras de Cristo. Ele não disse que você deve ir a qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. E nós estamos sempre no âmbito do fazer, né? Nós queremos fazer. Pastor, o que tem que fazer? Jesus não diz o que você tem que fazer. Ele diz, vem a mim. Ir a Ele, não é fazer algo para Ele. A religião nos ensinou a fazer coisas, pagar penitência. Pagar a penitência. E não adianta pensar em católico, não, que quem mais paga penitência é crente. Evangélico. Com seus longos jejuns. Só que o católico é mais inteligente que o evangélico. O católico, ele paga a promessa dele depois que supostamente ele recebeu a bênção. Ele fala assim lá para o ídolo, ó, você me dá a bênção, depois eu pago a penitência. Ah, esperto. O crente não, ele paga a penitência para ver se recebe. E na maioria das vezes passa longe de receber alguma coisa. Né? Querer fazer as coisas. Não, eu vou para o monte ficar 21 dias orando. E aí tem lá um pedaço, eles ficam rodeando. Aí vai contando as voltas com as pedrinhas na mão. Pastor, mas está errado orar? Não, não é isso. É que nós devemos entender que todas as práticas, sejam elas quais forem, elas precisam de ter uma realidade. Porque o Evangelho é Cristo. A verdade é Cristo. E tudo que existe, existe por causa dele. Existe nele e foi feito por ele. Então, como diz Paulo, Cristo é tudo em todos. Então Jesus diz para o povo, olha, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vem a mim. É ir a Cristo. Não tem que fazer pompa, festa, nada disso. Cerimônia, ritual. Basta você ser simples no seu espírito, no seu coração e invocar o seu nome. Ir a Cristo. Para que do seu interior possam fluir rios de águas vivas. E João deixa claro no capítulo 7 do seu Evangelho, versículo 39, que essas águas vivas, e isso está em contraste com as águas que os sacerdotes levavam lá de Siloé, nos cântaros. Ou seja, tanta água, porque a cada dia eles levavam aqueles camburões d'água e despejavam aquele tanto d'água. Só que aquela água não matava a sede da alma. Aquela água apenas lambuzava e sujava o chão de água. E depois tinha que puxar com rodo e tirar, porque senão ia ficar aquele barro com água, aquela sujeira toda. Aí ele falou, não, se você crer em mim, como diz a Escritura, você não tem que ir no Siloé pegar camburão d'água, não. E nem subir no monte com um camburão d'água nas costas também, não. Ora, basta que você creia nele. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Fala da plenitude, veja aqui novamente o tema, a plenitude na festa dos tabernáculos. Uma palavra para a festa dos tabernáculos é plenitude. É a plenitude, é o ápice de uma história, quando os filhos de Israel já haviam ingressado plenamente, né, naquilo que Deus havia proposto naquela circunstância. Pastor, mas é porque você esqueceu do Machado de Assis, que escreveu a carta, você não falou nada. E aí eu separei aqui então 2 trechinhos pequenininhos que eu leio em dentro de menos de 1 minuto, para os irmãos entenderem o que alguém que não leva nenhuma chancela denominacional
e nem cristão, um simples homem que viveu, que escreveu, que nos foi muito útil no campo da literatura, mas que de repente ele, olhando a igreja, resolve escrever uma carta para o bispo, para repreendê-lo e exortá-lo com respeito às práticas, com respeito à aparência, com respeito às festas destituídas de realidade espiritual. E assim ele diz nessa carta, abrem aspas: em vez de ensinar a religião pelo seu lado sublime, ou antes pela sua verdadeira e única face, é pelas cenas impróprias e improveitosas que a propagam. Os nossos ofícios e mais festividades estão longe de oferecer a majestade e a gravidade imponente do culto cristão. São festas de folga, enfeitadas e confeitadas, falando muito aos olhos e nada ao coração. Falando muito aos olhos e nada ao coração. Irmãos, nós temos que vencer isso. Temos que abandonar completamente a religião e qualquer forma de religião, mesmo se esta se chama cristianismo, mesmo se esta se chama evangélico, abandonar, sepultar, para que você possa começar a desenvolver um relacionamento com Deus. E não em templos feitos por mãos humanas, não. É no templo do teu espírito dentro de você. E esse lugar aqui onde estamos, não é templo, é apenas um galpão que nos abriga do calor do sol, da luz do sol. Poderia ser uma grande árvore frondosa, não tinha problema nenhum. E ele diz mais assim: o que revolta. Isso aqui é um literato falando. O que revolta. Eu imagino ele vivo hoje. Eu acho que ele ia morrer. Ia dar um piripaque, não ia aguentar. O que revolta. Eu gosto dessa palavra. O que revolta. Dá uma revolta. O que revolta é ver a materialização grotesca das coisas divinas. Gente, e não, tem mais. Ele vai citar a Escritura aqui agora. Ele vai citar a Escritura. O que revolta é ver a materialização grotesca das coisas divinas, quando elas devem ter manifestação mais elevada. E aplicando a bela expressão de São Paulo, estão escritas não com tinta. Estão escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, do coração. Quem quiser ler essa carta na sua íntegra, acesse lá o machadodeassis.com.mec.br, alguma coisa nesse sentido. Tem lá toda a obra dele e vocês vão encontrar essa carta lá. Depois eu posso passar o e-mail direitinho, o link para quem quiser ler essa carta na íntegra. Aí ele pega o texto de 2 Coríntios capítulo 3 para dizer, não com tinta nem tábuas, porque tinta e tábuas foram usados lá na antiga dispensação, lembra? Em que não havia, em que apenas o que havia representava. Porque Novo Testamento, Nova Aliança, de Cristo em diante, o que nós temos? O Espírito do Deus vivo e corações de carne. É aí onde se opera Deus, onde Deus age, onde Deus trabalha, porque Deus quer mudar esse nosso coração. Como já dizia o profeta Ezequiel, Deus vos dará um coração de carne, um espírito novo. Tudo de que o homem precisa é de um coração e um espírito novo. Você não precisa de nada mais além disso. Porque tendo isso, você terá tudo. E aí ficará fácil viver. O problema é que nós vivemos numa época de extrema religiosidade e, sobretudo, de um capitalismo gigantesco que escraviza as pessoas em nome daquilo que elas possuem ou podem possuir.
É uma luta, é uma busca, é uma corrida, é um desespero, é uma guerra para ter as coisas. Porque quanto mais você tem, melhor você é. Para de besteira. Se alguém te trata bem pelo que você tem que ficar aí com raiva, porque é lisonja. Perde o que tem e tu saberás quem são seus amigos de verdade. É só perder o que tem. Rapidamente os amigos vão procurar outros amigos que tenham, porque você não tem mais, então não serve. É a história do filho pródigo, né? Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos. Acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabaram as mulheres, acabaram tudo. Aí ele descobriu que a vida era diferente do que o mundo, né, demonstra, o mundo ensina. De maneira, então, que é preciso que nós possamos buscar a realidade dessas festas do povo de Israel hoje, para vivermos uma vida autenticamente cristã. No caso, essa festa de tabernáculos, ela tinha praticamente 2 significados. E eu quero compartilhar esses 2 significados com os irmãos, que são, na verdade, a realidade da festa de tabernáculos. Porque você não basta você se aprofundar para conhecer o rito da festa. Se você acessar a internet, você vai encontrar páginas e páginas do povo, até inclusive ensinando a fazer o rito dos tabernáculos. Aí nós vemos aí igrejas ditas evangélicas, ditas cristãs, que agora estão fazendo festa dos tabernáculos. Faz as tendas, fica lá debaixo da tenda lá, 7 dias, sofrendo à toa. Basta você pegar a essência, qual é o significado espiritual que o Novo Testamento nos traz, e aí você esquece a tenda, você esquece a água, você esquece o cântaro, esquece os candelabros, esquece tudo e guarda a essência na sua vida, no seu andar diário, viver você com a sua família, marido, esposa, filhos. Aí nós seremos, na verdade, como que um magnetismo em que as pessoas serão atraídas a nós, vão perguntar: por que vocês são assim? Não, assim como? Assim, plenos, numa plenitude de vida. Porque para ter plenitude de vida, você não tem que ter plenitude de coisas, não. Ah, pastor, mas não está dito que a festa do tabernáculo era a plenitude das coisas, porque o povo tinha sido peregrino, e agora eles já tinham plantado, já tinham colhido, já tinham transformado o produto, né, da terra, e agora já tinham as riquezas da terra ali diante deles. Mas vejam que é verdade que imediatamente, atenção, que é o aspecto literal e imediato, representava essas riquezas da terra. Mas no aspecto profético, escatológico, aquilo que era material será redimensionado a um patamar de coisas espirituais. Eu quero, portanto, falar do significado dos tabernáculos no aspecto literal e imediato, e então falarei do aspecto profético e escatológico. Perfeito, queridos? O aspecto literal e imediato é que o povo agora gozava dessa plenitude, dessa riqueza, e eles se lembravam então do tempo em que eles eram peregrinos no deserto. E embora deserto que nós vemos no deserto, Deus cuidando do seu povo. Desde o momento, atenção, que Deus tirou o povo de Israel do Egito, não lhe faltou água. Também não lhe faltou pão do céu, maná. E até quando o povo pediu carne, Deus providenciou carne para o povo comer. De dia, quando o sol estava quente, Deus colocava um guarda-chuva, uma nuvem que os cobria, para que o calor não queimasse a cabeça, a calva. À noite, quando a temperatura do deserto virava abaixo de 0, Deus trazia uma coluna de fogo para aquecer o povo. Se nós lermos o livro de Números, em que nós vemos ali a peregrinação do povo de Israel, por 40 anos peregrinando num deserto. Imaginem, a começar com 600 mil homens,
sem contar mulheres e crianças, se você considerar que cada homem tinha uma mulher e um filho, sendo bastante, medindo bem por baixo, nós temos quantas pessoas? 1.800.000 pessoas. Não é isso? No deserto. Pense você no deserto com 1.800.000 pessoas. Pense você. Como alimentar essas pessoas? Como dar de beber a essas pessoas? E o pior, onde comprar sapato? Onde comprar roupa? 40 anos. E diz a Escritura que Deus fazia seguir o povo de Israel uma pedra. Uma pedra que seguia o povo. E dessa pedra saía água. Não tinha cantareira, nada disso. Era a pedra que seguia e dava água. Todo dia, 5h30, 5h35, 5h40, estava o campo cheio de maná. O povo tinha que levantar cedo e colher o maná. Cada um com seu cesto, enchendo o cesto de pão. Levando para casa pão do céu, comida dos anjos, diz a Escritura. Aí a mulher que era mais prendada, passava manteiga no maná, dava para os filhos comer. Meio-dia cozinhava maná cozido, aí maná refogado, salada de maná. Vai aí uma farinha de maná, colocava para secar, ralava, farinhazinha. Acabava o almoço, sobremesa, doce de maná. E ali foram 40 anos. Calor, vinha a nuvem, frio, vinha a coluna de fogo, e as solas dos sapatos não se gastavam. E não diz, mas eu imagino, um sapato devia crescer com o pé. Porque às vezes o sapato fica novo, mas se não cabe, o que resolve? Então tinha que crescer. Então, diante de toda essa recordação, eles tinham que se lembrar, olha, nós estamos na nossa terra, e Deus nos deu a graça de a terra produzir, tudo isso é dom de Deus, mas mesmo no deserto, nada nos faltou. Então o aspecto imediato, literal, era a recordação do cuidado de Deus, desse cuidado amoroso de Deus. E a realidade desse cuidado amoroso de Deus, nós devemos ter em nossas vidas. Cada um de nós devemos pensar nesse cuidado, mas devemos pensar no cuidado de Deus com cuidado. Por que nós devemos pensar no cuidado de Deus com cuidado? Por causa da onda da teologia da prosperidade que tem ensinado equivocadamente o povo de Deus, fazendo-os pensar que ter fazenda e jatinho é necessidade. E não é. A Escritura diz em Mateus capítulo 6, do 25 ao 34, leiam depois, anotem aí, Jesus ensinando acerca da vida e acerca da subsistência. O que se diz lá? Assim, olha, não andeis preocupados ou ansiosos pelo dia de amanhã. Olha o ensinamento do Evangelho. Nem andeis preocupados com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir. Basta que você olhe para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belamente como os lírios do campo. É Deus quem os veste. Olhai para os pássaros, não semeiam, não plantam, não colhem, não tem essa atividade industrial, não levanta cedo para ir para o trabalho. Cedo está todo mundo indo para o trabalho, eles estão lá cantando, louvando a Deus. É Deus quem os alimenta. O que Cristo quer dizer não é que você tem que ficar em casa deitado, dormindo, e Deus vai mandar do céu. Não, Ele quer ensinar que você deve confiar nele. Deus é o supridor de todas as nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o cristão, não qualquer outra pessoa. Bem, teoricamente, todas as pessoas deveriam,
Mas aquele que se diz cristão, se você é cristão, você vem de Cristo. Você é discípulo de Cristo, você segue a Cristo. E o seu Cristo, que é o que da Escritura, diz: você deve colocar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Por que que as coisas divinas sempre ocupam em nossas vidas um segundo plano? E se fosse segundo plano, talvez estivesse até bom. Mas por que terceiro, quarto, quinto plano? E às vezes a pessoa fala: não, olha, eu vou fazer o seguinte, se der certo, tudo bem. Se sobrar tempo, tudo bem. Se sobrar dinheiro, tudo bem. Nós sempre colocamos as coisas divinas numa posição de relatividade. Eu congrego, se der. Se não der, tem que ter paciência. Deus vai entender que eu tenho que trabalhar, tenho que correr atrás, é preciso. E você se esquece que você não está correndo atrás de nada. Que tudo que você tem é de Deus. Eu quero ver você correr atrás se você acordar de manhã cedinho e Deus decidir, na sua infinita misericórdia, tirar os movimentos da sua perna. Mulher, socorre. O que foi? Estou sentindo mais nada. Da cintura para baixo acabou tudo. Pensa num desespero. Meu bem, mas acabou tudo. Mas tudo. O sangue de Jesus tem poder. Aí sabe o que vai acontecer? Se isso acontecer com você? Você, meu bem, vamos orar. Mas orar? Ontem você não queria orar. Você não tinha tempo de orar. E agora você quer orar. Lembrou que Deus existe? Lembrou que você não pode dar um passo sem Deus? Você vai esperar perder o movimento para lembrar que é Ele que te dá o movimento? Não precisa esperar isso não. Comece a agradecer. Pula e fala: obrigado porque eu posso pular. Louve a Deus, exalte, glorifique, bendiga a Deus. E não somente em palavras, mas começa a organizar a sua vida de maneira a priorizar as coisas divinas, coisas referentes a Deus em primeiro plano. E Jesus diz mais: porque você não pode alterar um palmo da tua existência. Você não pode mudar nada. Você não pode alterar nada. E a sua ansiedade não resolve nada. O Atmani uma vez declarou o seguinte: que o início da ansiedade é o fim da fé. E o começo da fé é o fim da ansiedade. Eu sei que nós somos seres humanos, a gente fica ansioso. Fica. Às vezes você não domina, você não controla, é uma coisa que vem. Mas no seu dia a dia, procure orar a Deus. Senhor, eu quero colocar isso em tuas mãos. Se o Senhor me der a graça, eu farei. Se não der, é porque não era para ser. É confiar, é uma confiança. E cuidado, porque a teologia da prosperidade diz que Deus te é obrigado a dar. E a Bíblia ensina diferentemente. Olha só em Deuteronômio capítulo 8. Falando da mesma história do povo de Israel. Esses mesmos que faziam a festa dos tabernáculos, a festa da plenitude. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2 diz assim: recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, o que nós vemos aqui? Temos aqui um princípio. Qual é o princípio? Que Deus, Ele não somente nos dá prosperidade. Deus, Ele também prova o nosso coração. Talvez você não tenha entendido por que Deus permite que você sofra dificuldades. E nós estamos se perguntando: mas por que, Senhor, que Tu permites eu passar por isso?
Irmão Josué, pastor Josué, ore por mim, que eu estou passando uma luta, uma tribulação, uma situação financeira difícil, complicada, apertada. Está aqui, ó. O Senhor te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Humilhar não é como que se diz que alguém vai e humilha o outro, não. Porque essas pessoas que humilham as outras, o fazem a partir de um espírito arrogante. E Deus não tem espírito arrogante, como quer humilhar o outro para vê-lo envergonhado. Não. É porque Deus vê o homem tão altivo. Esse homem altivo é esse homem que confia em si mesmo. É o homem que pensa que se ele se alimenta bem, é porque ele trabalhou. Se ele tem dinheiro, é porque ele trabalhou. Se ele se veste bem, é porque ele economizou. É porque ele é bom administrador. É porque ele... Aí Deus pega e fala assim, não, eu tenho que humilhar esse indivíduo. Humilhar no sentido de quebrar esse orgulho, e quebrar essa vaidade, e quebrar essa autoindependência para torná-lo dependente de Deus. É esse o sentido de humilhar. Por isso que a Bíblia diz também no livro de Tiago, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Aí você vai escolher, você pode se humilhar debaixo da mão de Deus, ou você pode esperar que Deus te humilhe. E Deus faz as coisas muito bem feitas, né? Ele sabe fazer as coisas que não tem como, a pessoa se quebranta mesmo, queridos. Para te provar, para saber o que estava no teu coração. E aí, para poder tirar essas coisas do coração à mostra, e ser revelada e ser mostrada, às vezes só com muito sofrimento. Versículo 3 diz, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Tu não conhecias, ou que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Deus nos deixa muitas vezes passar dificuldade por estreitos. Senhor, o que está acontecendo? Está aqui, ó, é para te ensinar, para te fazer entender algumas coisas que talvez você ainda não entende. E nós somos tardios em entender isso. Aí Deus vai te permitir passar por situações, você acha que você vai até morrer, mas você não vai morrer. Deus está no controle. É apenas para te fazer entender o quê? Entender o quê? Que não só de pão viverá o homem. Já ouvimos tantas vezes esse texto, né? Não só de pão viverá o homem. Jesus disse para o diabo lá no deserto da tentação, não foi assim? Mas o que isso significa dentro do contexto? Não só de pão viverá o homem. Reúna essa passagem com a de Mateus 25, ou melhor, de Mateus capítulo 6. Porque em Mateus 6, o que Jesus fala? Não andeis ansiosos pelo comer, pelo vestir. O Pai Celestial sabe do que precisais. De repente é dito, o Pai Celestial te deixou ter fome. Você viveu à custa de maná. Ali 40 anos, no estreito, só com o necessário. Quase morreu, mas não vai morrer. É só quase. Para você entender uma coisa. Não só de pão viverá o homem. Volta para Mateus 20, capítulo 6. Não andeis ansiosos. Essa sua ansiedade em busca do pão de cada dia, ou das coisas deste mundo, é um pensar que o homem vive disso, ou somente disso. Por que muitas vezes nós deixamos as coisas divinas para segundo plano? Porque inconscientemente predomina na nossa mente a ideia: eu não preciso de Deus. Eu não preciso das palavras de Deus. Se eu tiver isso que é material, eu estarei bem, minha família estará bem. Aí Jesus fala, não faça isso. Confie em Deus. Porque qualquer coisa, se você insistir neste caminho, Deus te provará o coração, para que isso venha à tona e você
aprenda que não só de pão vive o homem. Olha para o seu irmão e diga: não só de pão vive o homem. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, você tem uma vida material? Tem, é normal. Normal. Daqui a pouco o estômago começa a pedir comida. Só que você também tem um espírito. Você não vive, não é só de pão material. O problema é que nós estamos, com o nosso espírito sedento e faminto. E não estamos preocupados. Porque estamos preocupados com o corpo. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Alimente seu espírito. Alimente-se de toda palavra que procede da boca de Deus. Pastor, mas e o corpo? O Pai Celestial sabe de todas as coisas. O apóstolo Paulo deu seu testemunho nesse sentido. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente vê isso nos carros, nas casas. Chega na casa, tem lá na porta: tudo posso naquele que me fortalece. Aí passa um carro, está lá no carro: tudo posso naquele que me fortalece. Aí você olha para o chaveiro, está no chaveiro: tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, mas se está escrito? Está escrito. Mas a pergunta é: você pode tudo? O que significam essas palavras? Hoje em dia toma as palavras no seguinte significado: eu posso qualquer coisa, eu posso passar no tribunal, eu posso ganhar um salário tal, eu posso comprar isso, adquirir isso, eu posso fazer tudo isso, porque Deus me fortalece a fazê-lo e a conquistar. Mas será que é esse o significado das palavras de Deus no contexto quando Paulo diz essas palavras? Leia comigo a partir do versículo 10. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ele está dizendo para os irmãos de Filipos: olha, eu estou alegre no Senhor, feliz, porque vocês, mais uma vez, renovaram a meu favor o vosso cuidado. Que cuidado é esse? O cuidado financeiro. A igreja fez coleta e mandou uma oferta para o apóstolo Paulo. Quando ele pegou a oferta, ele ficou feliz. Aí ele ficou alegre. Recebeu a oferta, ficou alegre. Aí, irmãos, olha, mais uma vez eu me alegro porque vocês fizeram essa oferta. Estou feliz. Agora, olha o que ele vai dizer. Atenção, para você não entendê-lo mal. Ele diz, versículo 11. Ou melhor, finalzinho do 10. O qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, a igreja sempre teve o cuidado com o apóstolo Paulo de suprir as suas necessidades. Mas em alguns momentos faltava a oportunidade. E agora os irmãos fizeram de novo e Paulo se alegra. E no 11 ele explica a sua alegria dizendo: digo isto não por causa da pobreza. Ou seja, a minha alegria não é porque vocês estão matando a minha fome, não é porque vocês me dão algum dinheiro, não é disso que eu estou falando. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que ele está dizendo: eu aprendi. Meu querido irmão e minha querida irmã, em nome de Jesus, você já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Ou será que você só aprendeu a viver contente quando tem dinheiro no bolso? Quem é que não fica contente? O que foi? Nada não. Nada, né? Não está devendo ninguém, não tem nenhum credor na sua porta, a geladeira está cheia, tem uns 500, 600 mil no bolso, à toa. Mil no bolso à toa, deve ter dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa tem 1.000 no bolso, vai para pagar uma compra, não. À toa, para nada. Aí lá no banco tem mais um pouquinho. Aí o cartão de crédito também está aqui, não estou devendo cartão, nem nada. Feliz. Aí não dá vontade de comer nada, né? Você olha assim,
Se não tiver dinheiro, irmão, dá uma fome. Você vê uma coxinha, ô coxinha bonita, ela fica te chamando, mas você não tem dinheiro. Mas quando tem dinheiro, você fala, não quer não. Então sem fome. Parece que a fome é condicional, né? Mas veja, aprendi a viver contente. Você já aprendeu a viver contente no oposto da prosperidade? Não tenho. Tá difícil, está escasso. Mas a minha alegria não está condicionada a isso. O Senhor vai suprir a tua necessidade. Ele diz, mas olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele começa a enumerar, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E saber ser honrado é complicado. E saber ser humilhado também. Tem pessoas que nasceram humilhadas. Viveram humilhadas. Aí sabe viver humilhada, vive toda humilhada. Só sabe ser humilhado, mais nada. Aí está trabalhando na casa de família, está lavando, passando, cozinhando, chega cedo, sai tarde, aquela coisa tal. Aí vem o patrão, humilha, mas está ali e tal. Aí um dia, o patrão fala assim, olha, eu vou contratar outra pessoa para trabalhar na sua função e você vai virar chefe dela. Pensa, agora ela vai ser honrada. A posição de mando. Será que ela sabe agora ocupar esse lugar? Agora você vai ver. O que fizeram comigo, eu vou descontar. Isso está lá no livro de Provérbios. Quando fala da empregada ou do empregado, quando vira patrão. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Parece que aquilo que estava preso, agora é a minha vez de mandar. Então, eu sei estar contente, humilhado ou honrado. Ou seja, aqui fala de um equilíbrio de vida cristã, tendo Deus como esse equilíbrio. É Deus. O que não pode faltar é Deus. Se faltar alguma outra coisa, vamos seguir. Vamos fazer como está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Pastor, mas se vier a prosperidade, saiba usá-la. Sem arrogância, sem orgulho, sem humilhar ninguém, dividindo, distribuindo, ajudando aquele que precisa, porque se Deus te prosperou, Deus vai colocar alguém precisado perto de você. Sempre que Deus dá um pouquinho a mais para alguém, Deus traz uma pessoa que não tem, que tem menos e coloca do lado para você dividir. Deus não te dá muito para você ter muito, não. Ele te dá muito para você aprender a dividir. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse tudo posso quer dizer, eu posso ser humilhado e não perder a postura, o espírito e o equilíbrio cristão. E sem perder a alegria. Também eu posso ser honrado, que vou continuar no mesmo espírito cristão, na mesma visão, no mesmo equilíbrio, na mesma fé, na fartura, na fome, ou seja, uma fé que não depende de circunstâncias. Que maravilha. É por isso que nós devemos entender o cuidado de Deus com cuidado. Com cuidado, porque muitos só conseguem entender o cuidado de Deus se ele estiver no extremo da prosperidade, no extremo da honra. Por isso que você ouve por aí o povo dizendo, não, Deus vai te honrar. Já viu? Deus vai te honrar. Fala, não fala assim comigo não. Porque Deus não tem por que me honrar, eu que tenho que honrá-lo. Por que ele vai me honrar em quê? E por que ele vai me honrar? Se eu sou digno, eu sou indigno da graça. Se eu não sou merecedor da graça, porque se eu fosse merecedor da graça, a graça não podia ser graça, porque a graça, a priori, é favor imerecido. Se eu não mereço a graça, por que ele vai me honrar? Não é porque eu dei o dízimo para
Aprenda o caminho do serviço a Deus. Se você pôde trazer o dízimo, dar oferta, seja o que for, o nome que você quiser dar, se você teve essa graça, isso é misericórdia de Deus. Misericórdia. Está igual a irmã Vera contando um caso uma vez, né? A Vera Ricardo. Uma vez, passou num semáforo aí, alguém bateu, pediu. Aí o filho dela fez uma menção assim de que não sei, qualquer coisa. Meu filho, disse ela, dá. Não, dá, meu filho, o dinheiro. É melhor estar na posição de dar do que de pedir. Tá aí uma coisa boa. Aprendi. Não. Quando alguém bate no seu carro e te pede algo, tem duas posições ali. Uma de pedir e a outra de dar. Qual que é a melhor? Então, diga, graças a Deus, dá. Ajuda a criatura. Está todo mundo na mesma caminhada. Amanhã é você que está lá na frente. O mundo vai girando. Bem, então, esse era o aspecto do cuidado material de Deus. Mas tem um aspecto profético da festa, escatológico. Esse eu só vou poder mencionar algumas coisas em razão do tema, porque o tema que seria tratado aqui é um tema de uma outra série. Então não tenho como entrar ou adentrar na profundidade do que vamos colocar, mas para os irmãos terem uma ideia. Quando Deus diz assim, olha, vocês vão habitar em tendas para que vocês se recordem do tempo em que foram peregrinos. Pausa. Então eles não são mais peregrinos. Aí nós temos o seguinte, atenção, olhem para mim. Temos o Egito, tempo da escravidão. Temos o deserto, tempo da peregrinação. Temos a boa terra de Canaã, o tempo da plenitude. Sempre que você ouvir a palavra boa terra de Canaã, pense plenitude. Sempre que a Escritura falar de boa terra de Canaã, vai falar sempre de plenitude. Terra que tem mananciais, que tem ribeiros, que tem fontes, que tem romãs, que tem oliveiras, que tem isso, que tem aquilo. Terra que mana leite e mel. Ó, bênção, plenitude. Então são 3 os momentos do povo de Israel que falam da nossa experiência cristã. Egito. Ó, experiência humana, né? Começando daí. O Egito, o tempo em que nós éramos escravos no mundo. De lá o Senhor nos libertou. Amém? Quem aqui já saiu do Egito? Agora, cuidado. Porque os que saíram do Egito, mesmo tendo saído, seus corações ainda permaneciam no Egito. Então, corremos nós o risco de tendo nós saído do Egito, nosso coração voltar. Bem, mas teoricamente falando, do Egito nós saímos. Diga glória a Deus. Ao sair do mundo, ao sermos libertados, como está claramente em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Deus o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então do Egito nós fomos arrancados, nós fomos libertados, e aí começou então uma peregrinação. Estamos nós no deserto. Essa trajetória de vida cristã é um deserto. Por isso que é difícil você viver cada dia. Essa semana eu estava pensando filosoficamente. O único dia que de fato existe é hoje. Ah, porque o calendário, isso é bobeira. Ah, porque no dia 14, aquele dia não existe mais. A pessoa fica numa ansiedade para o dia do aniversário, né? Olha, eu vou fazer aniversário no mês de outubro. Aí fico contando, né? Setembro, outubro. Esse mês eu faço aniversário. Agora eu faço no dia 6. Está entendendo? Dia 6. Aí fico contando 1, 2, 3, 4, 5. Aí chega no dia 6. E aí? E aí o quê? Chegou. E aí? É tudo normal. Não mudou nada. A Manuzinha, minha filha, ficou contando os dias do aniversário dela, tadinha. Contando. No dia que chegou, eu falei, minha filha, e aí? Como é que é ter 10? Eu falei, assim, é igual ter 9. Foi ela que disse, ter 10 é o mesmo que ter 9, porque não altera nada. O único dia que existe de fato é o dia de hoje. O ontem não existe. O amanhã
também não existe. Ah, não existe, mas não vai ter amanhã? Não vai. Amanhã é hoje. Lembra daquela plaquinha que eles colocaram lá? Fiado só amanhã? Aí você vai, amanhã eu volto. Aí você volta. Não, só amanhã. Não, mas ontem eu vim aqui, disse que era amanhã. Não, mas hoje é hoje, amanhã é amanhã. Aí amanhã eu volto aqui. Não, só amanhã. O amanhã não existe. Viver a vida cristã dia a dia é um deserto. Você vai encontrar várias adversidades que procuram falar, você não vai continuar, vai? No Egito era assim, era daquele jeito. Agora, a vida cristã autêntica é um deserto dia a dia. Deserto. Você terá que tomar a decisão de perseverar e de continuar dia a dia. Hoje você está aqui perseverando. Eu estava aqui no louvor, olhando ali, tocando, louvando, eu estava olhando para a igreja, tinha poucas pessoas. Eu me lembrei de um casal que sentava aqui do lado de cá. Eu fiquei pensando, tanto tempo a gente não vê esse casal. Aí eu tinha pedido para minha esposa, há alguns dias, ligar para a esposa do irmão. Ligou, não, tal. Aí não está vindo. Aí eu fiquei lembrando quantas pessoas já vieram, se assentaram aqui e ficaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não dá para continuar. É porque não muda. Ué, o que você quer que muda? Você tem que nutrir a sua fé, alimentar-se de Deus. Congregar é receber uma injeção de ânimo, de comunhão, de espírito, de vida, para você amanhã continuar. Não adianta querer fazer um espetáculo para você. Não resolve. Só vai te enganar e te iludir. Você tem que aprender a viver a vida cristã. E muitos não conseguem. Então nós estamos o quê? Num deserto. Mas logo nós entraremos para a boa terra de Canaã. Aí você precisará ler o livro de Hebreus, sobretudo o capítulo 3 e o capítulo 4. Porque o capítulo 3 e 4 de Hebreus falam dessa entrada do povo de Israel na boa terra de Canaã. E quando ali Paulo fala da entrada de Israel na terra de Canaã, diz que eles entraram no descanso. Olha, por que no descanso? Olha, porque eles eram peregrinos. Tem descanso? Ou melhor, vamos voltar. Eles eram escravos. Tinha descanso? Agora peregrino, tem descanso? Agora da terra de Canaã. Então a terra de Canaã é símbolo do descanso. De maneira que o sábado do 7º dia também é símbolo do descanso. Aí Paulo vai colocar a boa terra e o sábado como símbolo do descanso. Então a festa dos tabernáculos falavam desse descanso, dessa terra, dessa prosperidade, dessa plenitude. De maneira então que os tabernáculos agora vão apontar para o reino milenar. Hoje somos peregrinos, estamos vivendo o Pentecostes, a expiação, mas logo já passamos pela Páscoa, pelas primícias, ou pães asmos, primícias, Pentecostes, asmos, trombetas. Logo entraremos nos tabernáculos, a grande festa. Quando então nós vamos nos recordar que um dia fomos peregrinos. O reino milenar, atenção, não é a eternidade com Deus. Não é. Tanto é verdade que os tabernáculos vai fechar o ciclo, vai fechar o calendário, porque o reino milenar vai fechar o grande calendário de Deus do tempo, vai encerrar o tempo, para então entrarmos na eternidade. O reino milenar é um período profético de 1000 anos, como sendo a última das dispensações. A Bíblia nos fala de 4 grandes dispensações. A dispensação dos patriarcas, e portanto, antes da lei. A dispensação da lei. Agora, a atual dispensação da graça. E então, a dispensação do reino. Quando Cristo voltar, Ele vai governar sobre essa terra. E muitos de nós, eu não digo todos, mas muitos de nós que aqui estamos, também reinaremos com Ele. Mas nem todos reinarão com Cristo no reino milenar. Nem todos estarão na festa dos tabernáculos com Ele. Pastor, mas
Será que é lícito dizer assim, deste modo, reino milenar, sinônimo de tabernáculos? Como é que pode ser isso? Ora, eu até anotei aqui, ó, Zacarias 14:16. Depois em casa leiam o capítulo 14 de Zacarias. Capítulo 14 nos fala exatamente da segunda vinda de Cristo, no presente momento em que ele descerá de maneira corpórea, visível e pessoal. Então logo se narra ali a segunda vinda de Cristo, começa a falar da festa dos tabernáculos, como sendo o cumprimento daquela festa dos judeus. Agora a verdadeira plenitude, até porque quando nós lemos, por exemplo, Romanos, ou que seja, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, ou Romanos 8, 23, nós veremos lá que quando nós cremos, nós recebemos as primícias do Espírito. Ou seja, você já recebeu o Espírito Santo, ele habita você, mas esse Espírito Santo, ele te foi dado numa medida. Ou seja, nós recebemos as primícias do Espírito. E a grande prova disso é que por mais que você diga, não, mas no meu interior flui rios de água viva, que é plenitude, é o Espírito em plenitude. Mas a plenitude não alcançou tua alma, alcançou apenas o teu espírito humano. Quando Jesus fala, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, é um fato. Só que esses rios um dia alcançarão toda a tua alma e todo o teu corpo. Você estará totalmente imerso nessa plenitude de vida, plenitude de espírito, na festa dos tabernáculos com Cristo, quando o Senhor então fará cessar todo o sofrimento. Apocalipse capítulo 7, vamos ler esse texto. Vamos ler o 13, né? 13 em diante. Diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Olha a pergunta, queridos. Estes de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm de grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu sei que na sua Bíblia talvez diga da grande tribulação, embora eu tenha lido de grande tribulação. Sabe porque a questão de versões, algumas versões dizem de grande tribulação, outras dizem da grande tribulação. Aí tem uma diferença enorme entre de e da. O tempo não nos permite explicar essas coisas. De todo modo, o contexto aqui do capítulo 7 de Apocalipse só nos permite ler os que vêm de grande. Ou seja, não é da grande, ou seja, de uma grande específica, que é a grande tribulação vindoura, mas que vem de grande, no sentido genérico, porque essa grande não é grande na intensidade, ela é grande no tempo. Todos os que estiveram ao longo da sua história em tribulação, e que venceram essas provações, que venceram essas dificuldades, são esses que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Hoje esse tabernáculo aqui é bem simbólico, mas quer dizer que eles estiveram sofrendo na angústia do sol, da chuva, do tempo. Aí vem o Senhor, estende aquela tenda sobre nós, que nos cobre. Como diz o texto, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eis os tabernáculos aqui de Deus. E eis o grande desfrute da festa dos tabernáculos. Quando o Senhor tirar todo o nosso sofrimento
da nossa peregrinação e nos colocar na plenitude do seu reino, para a glória do seu nome. Amém, queridos?